Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada em Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 14. Esse texto descreve o processo de santificação que acontece em todos aqueles que já experimentaram a graça de Deus e se tornaram discípulos de Jesus. Podemos comparar essa obra que Deus está realizando em nossa vida com a reforma de uma casa. Assim como uma casa possui diversas partes, paredes, telhados, pisos, pinturas, entre outros, igualmente a nossa vida possui uma série de departamentos, todos eles interligados entre si: corpo, alma, nossos sonhos, frustrações, medos, relacionamentos, defeitos, qualidades. A palavra de Deus ela vai dizer que enquanto Cristo não governa a nossa vida, estamos no domínio das trevas. Isto é uma casa totalmente nas sombras. A luz do sol não brilha sobre ela. É uma casa fria, escura, sem vida. Por fora, a fachada da casa é até bacana, bonita, mas por dentro falta a luz da presença de Deus. Essa casa é a nossa vida, enquanto Cristo não é o nosso Senhor. A casa toda, todas as estruturas estão afetadas, porque o pecado é algo que nos atinge integralmente. Todas as partes da nossa vida, cada cantinho da nossa vida sofre com a falta de comunhão com Deus. Quando nos deparamos com o Evangelho, reconhecemos o nosso real estado espiritual e nos lançamos aos pés de Jesus. A luz do Evangelho brilha sobre nossas vidas. As trevas se dissipam e você sente o calor da graça de Deus aquecendo o seu coração. Você já sentiu isso? O calor da graça de Deus? Esse é o calor do Evangelho que empolga, que aquece, que emociona. A presença de Jesus aquece o coração. A luz do Evangelho aquece o coração. A ação do Espírito Santo em nossas vidas aquece o coração. Se o seu coração não está aquecendo na presença de Deus, é porque talvez você não está experimentando a presença do Senhor. Talvez exista alguma coisa bloqueando a luz do sol de brilhar sobre você. Talvez existam árvores que cresçam por cima da sua casa, que estão fazendo sombra. Você precisa cortar estas árvores, porque a luz do Evangelho precisa brilhar integralmente sobre todos os cantos da nossa vida. E aí, pensando nessa casa, imagine a sua vida como uma grande casa. Por um tempo, essa casa ficou cercada de sombras, cheia de escuridão, humildade, frio. Quando entregamos nossa vida a Jesus, crendo e confiando nele, ele passa a ser o Senhor dessa casa. A partir de então, a casa que é a nossa vida passa a pertencer a Jesus. E como dono, ele passa a fazer uma grande reforma nessa casa. O nome que a Bíblia dá a esse processo de reforma das nossas vidas é santificação. Toda pessoa que já se rendeu aos pés de Jesus está vivendo esse processo. Ser cristão é ser um canteiro de obras do Espírito Santo. Você, se está em Cristo, é um canteiro de obras do Espírito de Deus. A igreja é uma cidade com dezenas, centenas, milhares de casas sendo construídas ao mesmo tempo. E há casas de todo tipo. Há casas sem telhado, casas sem parede, outras sem janela. Há casas onde a parede caiu, outras com goteiras que vão precisar trocar o piso. Casas onde a obra está bastante adiantada e outras que praticamente tudo precisa ser refeito. Se você é um cristão nascido de novo, eu não sei que tipo de casa é você, mas você é uma dessas. Eu não sei o que está faltando na sua vida, mas é certo que faltam algumas coisas. Talvez existam coisas que precisam ser feitas de novo. Paredes da sua vida que estão totalmente corroídas, tem que jogar no chão e refazer. Reconheça isso. Busque isso diante de Deus hoje.
Lembra a última vez que você disse para o Senhor: Deus, eu quero mudar alguma coisa na minha vida? Ou a última vez que o Senhor te incomodou a mudar algo específico? A pergunta é, de lá para cá, alguma coisa aconteceu? Você de fato se comprometeu com a mudança de algumas áreas da sua vida ou tudo continua igual? E a sua vida espiritual é como uma espécie de casa abandonada? Para entendermos esse processo de reforma espiritual com exatidão, precisamos ter atenção a alguns detalhes. Veja, em primeiro lugar, Deus não destrói a casa antiga para construir a nova. Ao me tornar cristão, Deus não troca a minha personalidade, Ele não apaga as minhas características. Conversão não é igual a formatar um computador. Quando você crê e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida sai do controle do pecado que dominava seu coração e você passa a pertencer ao Senhor. Sua vida, a partir de então, pertence a Jesus. O Espírito Santo habita em você. A partir desse momento, a luz do Evangelho brilha na sua vida, aquece o seu coração. Mas a casa é a mesma. Os problemas, as infiltrações, os vazamentos, as goteiras, as paredes caindo, os móveis apodrecidos. Infelizmente, algumas pessoas tropeçam nesse ponto, porque acham que o simples fato de entrar para uma igreja de um dia para o outro fará com que todos os seus defeitos e fraquezas desapareçam. O Evangelho proporciona mudança de vida? Sim, evidente que sim. Mas é uma casa nova que vai sendo construída a partir das estruturas da antiga casa. A luz do Evangelho já brilha sobre você. Você tem um desejo de mudar, o Espírito Santo te dá condições de mudar. Deus está reformando a sua vida espiritual. Mas os vestígios da casa antiga ainda estão aí. Quantas vezes esquecemos essa verdade e nos tornamos extremamente exigentes com outros cristãos. Criticamos a casa deles sem telhado, as paredes sem pintura, mas esquecemos a obra que Deus está fazendo em nossa vida, uma obra que ainda não terminou. Deus está construindo na sua vida a imagem de Jesus, mas ainda tem muita coisa antiga na sua vida que precisa ser mudada e consertada. Você não está completo, você ainda não é a versão definitiva do que Deus tem para a sua vida, muito longe disso. E o irmão do seu lado, aquele que você conhece, está na mesma situação. Outro detalhe interessante dessa comparação é que quando somos resgatados das trevas para a luz, recebemos o perdão dos nossos pecados. É uma obra que Deus faz totalmente sem a nossa participação. Nosso trabalho é tão somente crer e confiar em Cristo para receber as bênçãos que vêm da cruz. Todavia, na santificação, existem serviços e responsabilidades que você tem que cumprir. Pensando na reforma da casa, é como se Deus colocasse à sua disposição absolutamente todo tipo de material novo para construir uma casa nova. Ele dá o projeto, ele te diz como será essa nova casa. O projeto está revelado nas páginas da Palavra de Deus. As instruções e a forma de utilizar o material também estão revelados na Escritura. Ou seja, o Senhor disponibiliza para você todo o material necessário, oferece a você toda a instrução que você precisa. O que é que falta? Falta você pôr a mão na massa. Falta você assumir compromissos espirituais. Às vezes erramos, porque não olhamos o projeto. Queremos construir um prédio sem ter um responsável técnico, sem consultar um profissional. É como lidar, aliás, às vezes lidamos com a nossa vida espiritual como quem vai brincar na cozinha de inventar um prato. Vamos inventar um tipo de cristão novo. Um cristão que não precisa orar, não lê a palavra, não vai à igreja, não demonstra amor ao próximo, não perdoa, não evangeliza, não se empolga com a graça, só faz o que dá vontade. Só que, ao contrário da sua cozinha, não dá para criar um tipo de cristão novo. Só se é cristão segundo a palavra de Deus.
E se os princípios da palavra de Deus não são importantes para mim, eu estou tratando a minha vida cristã como quem faz um bolo. E às vezes o bolo dá errado. E quando dá errado eu tenho que jogar fora. Cuidado. Cuidado com a forma como você conduz sua vida cristã. Santificação é levar a sério a vontade de Deus. É levar a sério os princípios de Deus para a nossa vida. A reflexão é, será que você tem feito o que você tem feito ou o que você tem deixado de fazer reflete o projeto de Deus para a sua vida revelado na palavra? Ou será que você está improvisando? Outro ponto importante é que a santificação é uma obra que a gente faz com a marreta na mão. Há paredes na sua vida que precisam ser quebradas. Santificação é o processo de tirar coisas que apodreceram na nossa vida, coisas que ficaram estragadas. Infelizmente, a sua vida nunca experimentará renovação espiritual se você não confrontar a si mesmo, confrontar seus pecados. Deus, querido, não passou por nenhuma atualização. Não existe um Deus versão século XXI. Se o pecado deixa de ser pecado, a morte de Jesus também deixa de ter importância. E aí o evangelho fica algo vazio. E, infelizmente, algumas pessoas começam relativizando o pecado e terminam por considerar o evangelho como algo sem importância para a sua vida. Santificação é um processo de autoconfrontação. Muitas vezes estamos tão preocupados com o telhado do vizinho e esquecemos que o nosso está apodrecendo. A palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo. Diz aí, qual foi a última vez que você realmente avaliou com seriedade a sua vida espiritual e perguntou ao Senhor se há coisas na sua vida que precisam ser mudadas? Por outro lado, santificação não é só quebrar. Santificação é principalmente construir. Não basta eu quebrar tudo se eu não construo nada. Aí eu não vou ter uma casa, né? Eu vou ter um amontoado de ruínas. Infelizmente, existem pessoas assim. Ela é apenas e somente um amontoado de ruínas, ressentimentos, reclamações, críticas. Ela destruiu muita coisa ao longo da vida, mas construiu muito pouco, ou quase nada. Deus, no entanto, quer construir uma bela casa na sua vida. E Ele disponibiliza o material. O material é tudo aquilo que podemos usar para o nosso crescimento espiritual. São os meios de graça, os meios pelos quais a graça de Deus chega em nossas vidas. Podemos destacar 3 áreas. Em primeiro lugar, temos a oração e a leitura da palavra. Construímos uma vida espiritual sólida quando separamos tempo diário para falar com Deus através da oração e ouvir Deus através da palavra dele. Em segundo lugar, temos a igreja. Na igreja somos edificados através da participação dos cultos, onde eu ouço a palavra, louvo ao Senhor com cânticos, participo de orações, sou alimentado espiritualmente através da ceia. Veja, não podemos entender o culto apenas como algo que oferecemos a Deus. O culto não é apenas uma oferenda. O culto é o momento onde Deus age na minha vida, através de cada ato específico do culto. A igreja também é um meio de graça para nossas vidas, por meio da comunhão. Ser cristão é servir a Deus junto com outras pessoas. Pessoas que Deus usa para nos corrigir, nos abençoar, nos edificar. Pessoas que, através dos seus dons, são instrumentos de Deus para nossas vidas. E, ao mesmo tempo, somos edificados por Deus quando somos instrumentos dele para abençoar outras pessoas. Abençoar o outro nos abençoa. Por isso, comunhão não é algo opcional para o cristão. Deixar de viver a comunhão da igreja é abrir mão de um dos principais meios pelos quais Deus abençoa a nossa vida. É abrir mão de ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Uma terceira área através da qual a santificação do Espírito é operada em nossa vida é quando servimos. Quando você se dispõe a um gesto de amor ao próximo, seja esse próximo cristão ou não, quando você se propõe a ajudar um irmão, quando você se preocupa em compartilhar o evangelho com outra pessoa, quando você dedica tempo a ajudar um amigo, a dar os primeiros passos na fé, quando você se envolve no trabalho da igreja para contribuir com o reino, em tudo isso você é abençoado. Isto é, tudo que você faz para a igreja
ou para outra pessoa, se a motivação for o amor de Cristo, e isso se torna o meio pelo qual Deus ministra a graça na sua vida. Creia, existe um processo espiritual acontecendo em você. Você está em obra. Deus está fazendo uma reforma na sua vida. E Ele te chama a se envolver na obra de crescimento da sua própria vida. Tome providências. Tome decisões práticas, concretas, em relação à sua santificação. Apresente ao Senhor hoje propósitos e compromissos específicos em relação à sua santificação. Não deixe a culpa e a tristeza te dominarem por conta do seu estado espiritual atual. Não desanime olhando para quanta coisa ainda precisa ser feita na sua vida. Creia, aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Você ainda não é quem Deus quer que você seja. Mas também não deixe o orgulho e a vaidade te dominarem. Enquanto estivermos nesse mundo, a obra não acabou. Porque o inimigo também trabalha para destruir, para corroer as estruturas da sua casa. Talvez você já construiu muita coisa bacana na sua vida espiritual, mas não está fazendo a manutenção adequada e o pecado está corroendo. Deus tem uma casa nova para você e é hora de você se envolver na reforma espiritual da sua vida. Deus te abençoe. Amém.